Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um modelo de redação para vocês utilizarem no Enem, para você aí que está buscando uma nota maior que 900 na redação. Atualmente eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui aprovada em medicina pelo Enem depois de 3 anos estudando aí, né, direto para passar. E inclusive eu já contei aqui no canal, né, em outros vídeos, como que eu consegui aí ser aprovada em medicina depois dos 30 anos, né? Conto aí toda a minha trajetória. Já coloquei também, né, a minha redação do Enem aqui, já tem vídeo no canal. Depois não deixa de conferir playlist Medicina e Enem aqui no canal. Eu gravei 2 vídeos lendo minhas redações 960. Um deles é da redação do Enem 2021, que eu tirei 960 e que foi o Enem responsável pela minha aprovação. E o outro é referente ao Enem, a redação do Enem 2020, que eu também tirei 960, mas não fui aprovada. As duas redações, se vocês derem uma olhada lá, ou já deram uma olhada, vocês vão perceber que eu utilizava um modelo, né, que eu desenvolvi por mim mesmo, já tinha mais ou menos um esqueleto na minha cabeça. E hoje eu vim trazer para vocês, né, esse modelo que serve para qualquer tema. Eu vou colocar aqui, né, vou tentar colocar aqui na tela o modelo para vocês. Vou tentar também colocar na descrição. À medida em que eu for falando aqui do modelo, né, eu vou explicando cada item para vocês, né, para ajudar aí vocês a montarem essa redação. Com esse modelo aqui, né, vocês vão conseguir aí escrever, adaptar ele para qualquer tema, né, com esse esqueleto aqui que eu utilizo, vocês podem utilizar aí à vontade. Eu acho que vai ajudar bastante aí para você que gasta muito tempo para fazer a redação, ou para você que não conseguiu ainda os 900, né, ou uma nota mais que 900, né. Então eu tenho certeza aí que se você utilizar ele no dia, você vai no mínimo tirar 900, gente, no mínimo. É muito tranquilo para adaptar para qualquer tema. E o que eu recomendo vocês a fazerem, né, à medida em que eu for explicando aqui, né, esse modelo, vocês param o vídeo no trecho e reescreve, porque esse ato aí de você ler e escrever, né, de próprio punho, já vai fazer o seu cérebro gravar esse modelo, gravar os termos que eu utilizo aqui, os conectores, e vai facilitar bastante, pode confiar. É importante você escrever, né, de próprio punho, então já pega um papel, uma caneta e bora lá. Eu sempre começo a minha redação com um livro, ou um filme, ou uma série, sempre começo. Geralmente eu começo com um livro, eu gosto muito de ler, já tinha um repertório grande aí de livros sobre qualquer tema, então isso não era problema pra mim. Ah, Mari, mas eu não gosto muito de ler, eu não tenho muita coisa na cabeça, na hora eu não lembro. Então você pode utilizar série, pode utilizar filme. Eu fiz aqui num modelo que você vai utilizar uma série, um filme, um livro que você lembrar. Tenho certeza que você vai lembrar na hora de algum lá. Pode ser série, hoje em dia, né, novela, enfim. Mas já começa citando. Começa assim. O livro / filme. Você vai colocar o nome do livro ou do filme, né? Vamos pegar primeiro o livro. O livro tal, né, o nome do livro, vírgula, clássico da literatura brasileira, escrito por nome do autor, discorre sobre tal coisa, ponto final. Se você for utilizar um filme ou uma série, né, você vai fazer o filme tal, nome tal, ou a série tal, né, de grande apelo popular, vírgula, discorre sobre, aí você vai falar sobre o que é esse filme, esse tema, de acordo com a temática da redação, né? Assim que você bater o olho lá na redação, você já vai lembrar o que filme, ou que livro, ou que série, sei lá, que pode ter um pouquinho a ver com isso aqui, né, com esse tema aqui que o Enem tá me pedindo. Não precisa ser diretamente, não. Pode ser do macro pro micro ou do micro pro macro. Inclusive, eu recomendo que sim, que vocês vejam vídeos aqui no canal, que eu leio a minha redação, que vocês vão ver lá que eu utilizei 2 livros que não necessariamente tinham a ver muito com o tema, mas estava dentro do eixo. E aí eu consigo aí contextualizar depois. De maneira análoga à ficção, vírgula, aí você vai contextualizar o tema. O que é isso? É puxar, é fazer um paralelo entre o filme, ou um livro, ou a novela, ou a série que você citou e o tema do Enem. E aqui eu recomendo que você reescreva o tema. Na hora que você for fazer essa contextualização, você escreve utilizando as palavras-chave do tema lá que o Enem colocou. Ainda mostra-se presente. É importante também você problematizar, né, de maneira análoga à ficção, problema tal, relacionado ao tema, nananã, ainda mostra-se presente. Ponto. Nesse panorama, faz-se necessário analisar. Aí você vai colocar o argumento 1 e o argumento 2, e aqui entra. Se você for utilizar causa, ou seja, 2 causas para esse problema, você vai fazer assim. Nesse panorama, faz-se necessário analisar o argumento 1 e o argumento 2 como causas dessa problemática.
Se você for utilizar o modelo causa-consequência, aí você vai fazer assim. Nesse panorama, vírgula, faz-se necessário analisar argumento 1 e argumento 2 como causa e consequência, vírgula, respectivamente, vírgula, dessa problemática, vírgula, a fim de que ela seja solucionada, ponto. Aí acabou a sua introdução. Observe que a introdução, né, ela fica aqui por volta de 8 linhas mais ou menos. Eu escrevo esse modelo aqui, né, eu faço a minha redação sempre com 4 parágrafos. E ela sempre vai ficar nessa estrutura. Você vai fazer uma citação e falar do que se trata essa citação, ponto. Você vai fazer um paralelo, né, de maneira análoga, aí você vai colocar o tema, ponto, e depois você vai problematizar, colocando aí já o argumento 1 e o argumento 2. Dessa forma aqui, você mostra para o corretor que você teve um projeto de texto, ou seja, que você pensou antes, né, qual argumento você está falando aqui, quais argumentos que você vai trabalhar no seu texto, você já está mostrando aqui que você tem repertório, enfim, o corretor já começa a ler a sua redação, já fala, opa, essa redação aqui tá legal, é de uma pessoa que sabe o que está fazendo, né, sabe o que está falando. E aí a gente vai para o segundo parágrafo, que é o argumento 1. E aí você vai colocar, em primeira análise, vírgula, é válido analisar, aí você vai explicar o argumento 1. Gente, tenta não fazer, né, tenta não passar de 2 linhas essa explicação aqui. Você vai explicar de uma maneira bem sucinta. Em primeira análise, é válido analisar tal, ponto. Depois você vai explicar, ó, nesse contexto, vírgula, aí você vai explicar o argumento 1, né, o argumento que você escolheu. De preferência, né, se você tiver aí uma citação, se você tiver aí mais repertório, eu gostava muito de fazer essa explicação do primeiro argumento de maneira histórica, né, traçar aí um panorama histórico, né, desde 1500, com a chegada dos portugueses, né, é possível observar uma degradação do meio ambiente, sabe? Eu sempre mostrava para o corretor que eu sabia de história, assim, utilizava lá a matéria que eu estava estudando em humanas e colocava aqui na redação. Então você vai fazer, né, em primeira análise, vírgula, é válido analisar argumento 1. Nesse contexto, vírgula, você vai explicar o argumento 1, ponto. E depois você vai fechar. Logo, vírgula, você vai fechar o argumento e iniciar, fazer um gancho aí, né, para o próximo parágrafo, que é o segundo argumento. Aí você vai para o terceiro parágrafo, que é o argumento 2. Outro sim, é importante destacar que argumento 2, também assim, de forma bem sucinta, não fique enrolando aí, né, não fique escrevendo muita coisa não, porque na próxima frase que você vai explicar. Aí de cara é o seu tópico frasal, né, você só vai mostrar para o corretor que o seu argumento é tal, depois você vai explicar o argumento. Mário, mas quando que eu utilizo o outro sim ou o por conseguinte? Se você está falando de uma causa, de uma outra causa, você vai usar o outro sim. Se você está falando de uma consequência, você vai usar o por conseguinte, tá bom? Então, ó, outro sim, barra por conseguinte, de acordo com o que você vai usar, vírgula, é importante destacar que, argumento 2, ponto. Nesse sentido, vírgula, você vai fazer a explicação do argumento 2, ponto. Desse modo, vírgula, você vai fazer o fechamento do argumento 2. Sempre utilize essa estrutura, gente, que não vai dar errado, pode confiar. Agora, no final, né, você vai para a conclusão, que é o quarto parágrafo. O modelo fica assim. Infere-se, vírgula, portanto, vírgula, a necessidade de, aí, solucionar o tema. A necessidade de, aí você vai repetir aqui o tema, né, de solucionar a problemática de tal. Você vai repetir o tema aqui, né, o tema que você colocou lá na introdução, no primeiro parágrafo, ponto. Para isso, é função do governo, na figura do, aí você vai colocar o nome do ministério ou da secretaria. Pode fazer dessa forma que sempre dá certo. Para isso, porque você já vai colocar aqui o quem, né, o agente. Para isso, vírgula, é função do governo, vírgula, na figura do, aí você coloca do Ministério da Educação, da Secretaria de Meio Ambiente, não sei, né, de acordo aí com que a temática exigir. Para isso, vírgula, é função do governo, vírgula, na figura do quem, né? Aí você vai colocar um travessão e vai colocar órgão responsável por reger as diretrizes relacionadas ao... Aí você vai colocar o eixo. Isso aqui já vai ser considerado pelo corretor um detalhamento. Então, se você tiver dificuldade depois de fazer o detalhamento ao longo desse parágrafo aqui, você não corre o risco de perder ponto, né? Então, você vai colocar, ó, vou dar um exemplo para vocês. Depois vocês podem dar uma olhada lá na minha redação também. Vocês vão ver aí ela preenchida com exemplo, de acordo com o tema. Mas fica assim, infere-se, portanto, a necessidade de solucionar tal coisa, ponto. Para isso, é função do governo, vírgula, na figura do Ministério da Educação, aí você abre o travessão, órgão responsável por reger as diretrizes relacionadas ao currículo escolar no país, entendeu? Aí fecha o travessão, coloca uma vírgula.
Instituir, aí você vai colocar o quê? A ação. Instituir o quê? Aí você vai pensar aí, instituir tal coisa, vírgula, por meio de, aí você vai colocar o como, detalhamento aí, né, do como fazer isso, vírgula, a fim de, aí você vai colocar a finalidade, ponto. Assim, e aí você vai fechar a sua conclusão. Assim, vírgula, será possível, aí eu coloquei aqui, né, solucionar o tema relacionando com o que citou na introdução. Assim, será possível obter uma educação de qualidade para todos. Você vai puxar lá de acordo com o tema, né, de acordo com as palavras-chave que você colocou lá no primeiro parágrafo, na introdução, você vai retomar esse tema aqui no final, né, para fechar aí a redação com chave de ouro, né? Mostrar para o corretor que você fez um planejamento de texto e que você colocou lá a introdução, né, com os argumentos, especificou os argumentos, fez esse fechamento e retomou o que você colocou lá na introdução. Você não se perdeu ao longo do caminho. Basicamente é isso, né? O que eu sugiro para vocês é, vai parando aqui aonde que eu expliquei, né? Vai copiando esse modelo, colocando entre os colchetes, assim, né? A parte que é para ser preenchida e escreve aí, né? De próprio punho para você ter esse modelo. Você fazendo aí, né? Até o Enem, a gente tem mais ou menos um mês, fazendo aí uma por semana. Eu tenho certeza que você já vai gravar esse modelinho, vai mandar bem no Enem, né? Vai tirar aí 900 no mínimo, com certeza. Depois volta aqui para você me contar. Se você também curte acompanhar a rotina de estudante de medicina, né, me segue lá no Insta, é @AntunesMA. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!